o nome do Senhor. Queremos aqui saudar todos na paz do Senhor, nesse dia 5 de abril de 2021, quando são 20 horas e 34 minutos, tá bem? Vou deixar aqui um pedido, né? Diga o lugar que você está assistindo esse vídeo e deixe aqui o seu glória a Deus, tá? Vou deixar aqui o recado aos irmãos e a gente já volta, tá? Muito bem. Nós queremos trazer aqui uma palavra de Deus para a tua vida, e eu vou pedir assim, ó, nós aí no nosso canal ali no YouTube, nós alcançamos 2.000 seguidores e temos aqui uma quantidade muito grande no Facebook. E a palavra de Deus que a gente sempre traz aqui vem da parte de Deus para abençoar a sua vida, para ajudar você. Então eu peço para você, ajude mais alguém compartilhando esse vídeo. É excelente. A igreja está vivendo aí uma época de ouro, né? Os momentos especiais sobre a face da terra, desafiador. E eu entendo que enquanto tiver um cristão na terra intercedendo perante Deus, a vitória será da igreja. O dia que a igreja sair da terra, tenha certeza disso. O dia que Deus levar a sua igreja da terra, então sim, vai virar aí um desalento, vai virar aí uma bagunça geral, tá? Então eu peço para você compartilhar essa live, manda para frente, chame o seu amigo, marque o seu amigo, inscreva-se no canal, nos ajude, tá bem? Aqui nós falamos a palavra do Senhor. Vamos lá, eu trouxe o título aí, Deserto vos trouxe a mim, que está lá no livro de Êxodo, no capítulo 19, e o versículo de número 4, e eu vou ler depois, aos poucos, do 1 ao 4. Mas o versículo 4 diz assim: Viste o que fiz aos egípcios, como vos levei sobre asas de águia e vos trouxe a mim? É uma afirmação, né? E vos trouxe a mim. Queridos, o Senhor Deus estava falando com Moisés aqui no Monte Sinai. O que a gente aprende aqui? A primeira coisa, você voltando à Bíblia lá no capítulo de número 12, você vai no versículo 37, 38, você vai ler, diz assim: Partiram os filhos de Israel a Ramassés para o Sucote, cerca de 600.000 a pé, somente homens e mulheres, sem contar as crianças. Sem contar mulheres e crianças. Subiu também com eles uma grande mistura de gente. Ora, o Senhor lá, ele fez grandes sinais, prodígios e maravilhas na terra do Egito, e os estudos indicam que levou cerca de um ano aquelas 10 pragas lá no Egito. E o povo viu. Tanto o povo de Israel viu, porque clamou lá no princípio do livro de Êxodo, clamou por libertação, estavam sendo oprimidos, sufocados, maltratados, e o Senhor respondeu. Cerca de 40 anos depois do clamor, o Senhor respondeu. Quando Israel fizera já 430 anos de Egito, estavam sendo oprimidos, Deus ouviu o clamor e enviou Moisés, houve ali aquela, separou Moisés, e houve ali aquele embate entre Moisés e o próprio faraó, que liberava para ir e voltava atrás, e assim fazia várias vezes, onde Deus lançou ali as 10 pragas no Egito. Algo assim extraordinário, onde as pragas atingiam os egípcios e não atingia lá o acampamento dos hebreus, não é verdade? Então Deus agiu com a mão poderosa, com o braço forte, e resgatou eles lá de dentro do Egito. Bem, isso tudo por um período de um ano, muita gente viu. E a gente logo observa que muita gente ficou interessado em sair junto com os hebreus, porque estavam vendo
o poder do Deus dos hebreus. Logo em seguida, o Senhor os conduz para um lugar mais curto, né? E ali eles atravessam o Mar Vermelho quando se abre pelo poder de Deus. E a Bíblia diz, veja bem, 19 verso 1 de Êxodo: no terceiro mês da saída dos filhos de Israel da terra do Egito, 3 meses se passaram. Nesse mesmo dia, chegaram ao deserto do Sinai. Ora, nós sabemos que a saída do Egito até chegar em Israel, a Canaã, era um período menor do que 3 meses. Eles poderiam estar logo ali. Mas por que será que o Senhor levou eles ao deserto? E a Bíblia está revelando, ao deserto do Sinai. Deus estava conduzindo eles para o deserto. Por que será que Deus conduziu a nação de Israel para o deserto, aquela população toda para o deserto? Estima-se que eram cerca de 3 milhões de pessoas. Vamos seguir, Leandro. Tendo partido de Refidim, chegaram ao deserto do Sinai. E Israel se acampou ali, no deserto, em frente do monte, conhecido como Sinai. Subiu Moisés a Deus, e o Senhor o chamou do monte, dizendo: assim falarás à casa de Jacó, anunciarás aos filhos de Israel. O Senhor os levou ao deserto por um motivo. Tem outros. Pelo primeiro motivo, dar a Israel as leis, dar a Israel a direção, dar a Israel uma forma de conduta, onde todos já estavam sabendo quem era o Deus de Israel e agora ficariam sabendo quem era a nação de Israel pelas leis que o próprio Deus estava dando para Israel, a sua forma, a sua maneira de se conduzir, porque lá tinha um Deus, o único Deus. Bem, vamos lá. Vistes o que fiz aos egípcios? Lá no versículo 4. Deus está dizendo: você viu o que eu fiz aos egípcios? E era para Moisés falar ao seu povo. Vocês viram o que Deus fez aos egípcios? Aí, recapitulando, né? Aquelas 10 pragas, a mão poderosa de Deus, a abertura do mar, a purificação das águas amargas. E nós sabemos que Israel foi conduzido ao deserto por 40 anos, não houve falta de água para 3 milhões de pessoas, faziam as suas higienes, lavavam roupa, cozinhavam, davam água para os animais, bebiam água, e não faltou água no deserto para 3 milhões de pessoas. Também diz a Bíblia que não faltou comida, sempre tiveram ali a providência do Senhor nosso Deus. Sempre tiveram a providência do Senhor nosso Deus, enquanto eles passaram para o deserto. Bem, o Senhor está dizendo a Moisés: vocês viram o que aconteceu no Egito? Lembre-se do Deus que tirou vocês do Egito. Aí segue dizendo assim: como vos levei sobre asas de águia. Esse vos levei sobre asas de águia aponta para o Espírito eterno. O Espírito do Senhor, a águia, é a simbologia, a tipologia do Espírito Santo do Senhor. O Espírito Santo de Deus dirigiu a nação de Israel, aquele povo, para o deserto, diante do Monte Sinai, para num primeiro momento, 3 meses depois, receberem ali uma forma de conduta, as leis para Israel, né? E num segundo momento, por que será que Deus conduziu aquele povo para o deserto? Porque lá no Egito era falado que o povo sairia do Egito e entraria na Canaã. Deus sairia da opressão e entraria na bênção. Deus estava se manifestando, fazendo promessa de uma terra prometida onde manava leite e mel. Havia uma promessa, uma esperança. Mas o que acontece? Quando o povo sai do Egito, eles saem, não só Israel, como muita gente simpatizante do judaísmo, eles saem de Israel saem do Egito na direção de Canaã, de olho na bênção.
e não estavam de olho no abençoador. Eles disseram: olha, o Deus que faz tudo isso, imagina o que ele tem para nós lá na frente, o que ele tem para nós. Então Deus, na sua onisciência, e eu aqui, parafraseando, penso e falo: ora, se eu der o que o povo pede, o povo vai se esquecer de mim. Eu vou conduzi-los ao deserto para que me conheça. Veja o que diz aí, então, o versículo 4. Como vos levei sobre asas de águias e vos trouxe a mim. Deus está dizendo que pelo seu poder, vejamos que Deus providenciou uma nuvem durante o dia e uma coluna de fogo durante a noite. No dia refrescava e na noite aquecia. E a Bíblia diz que a nuvem ia adiante deles, a tipologia do Espírito Santo. E nós vamos ver aqui asas de águia, a tipologia do Espírito Santo, guiando Israel e aquele populacho, aquela multidão. E a Bíblia revela no versículo 19 que Deus trouxe para ele aquela multidão. Com que intenção? Daquele povo conhecer a Deus, daquele povo se relacionar com Deus, porque é muito fácil pedir e receber. Ora, se fosse simples, fácil, chegar na igreja, perante Deus, pedir uma casa e o Senhor Deus der a casa, seria muito fácil se pedirmos um carro e o Senhor der o carro, ou seja o que for, pedir e o Senhor imediatamente nos conceder. Seria muito simples o evangelho, mas o evangelho é um evangelho de relação com Deus. É um evangelho de relacionamento. Por isso que Deus os atraiu até o deserto, para que o povo conhecesse ele, para que o povo se relacionasse com ele, dependesse dele, buscasse a presença dele. E não fosse direto à bênção, que o povo aprendesse a amar o abençoador e não a bênção proposta. Porque aí Deus saberia no deserto quem ia valorizar a bênção. Ora, tudo que Deus queria é aquilo que está registrado aqui. Trouxe a mim. Deus quer se relacionar com o povo. Deus quer se relacionar com aquele que ele conduziu ao deserto. Veja Jesus quando foi batizado. Logo o Espírito o conduziu ao deserto. Para quê? Para que houvesse uma afinidade, uma interação, um comprometimento, houvesse uma relação entre o homem e Deus, para que Deus aprendesse a ouvir, para que o homem aprendesse a ouvir a Deus, porque Deus está pronto para falar, para se relacionar. A Bíblia diz em 1 Tessalonicenses 5:17, orai sem cessar. A intenção de Deus é que nós venhamos falar com ele todo o momento, e onde não haja ritual ou regras para falar com ele. Não, apenas a fala, o relacionamento, porque a vontade de Deus é nos abençoar. E aí você pode nomear o deserto que você esteja passando. Mas esse deserto é para Deus mostrar o poder dele, manifestar o poder dele. Você entende? Você entende que foi Deus que te atraiu para essa situação, para que você não concentre nessa situação, mas concentre em Deus, para que você fale com aquele que tem asas de águia, que é o Espírito Santo, para aquele que é a coluna de fogo, a nuvem durante o dia, que é o Espírito Santo. Você sabe que lá em João 16, verso 7, Jesus diz que ia para que viesse o Consolador, o Espírito Santo, porque o Espírito Santo é que glorifica Jesus em todas as situações. Ora, Deus não te quer no deserto para destruir você. Deus te quer no deserto para abençoar. Eu vou melhorar esse abençoar. Deus te quer no deserto para que você conheça ele nesse deserto. Aquele povo de Israel
que não quis conhecer a Deus naquele deserto, sucumbiu. O povo que quis voltar, teve lá um episódio em que eles disseram assim: esse Moisés subiu lá no monte, não vai descer, vamos levantar outro líder que nos conduza de volta ao Egito. Esse povo não aguentou, não subsistiu no deserto, só manteve-se e chegou lá quem entendeu a proposta de Deus. Porque deserto não é para matar o cristão, é para aperfeiçoar o caráter, para que o cristão, quando alcance a bênção, saiba dar valor à bênção. E hoje nós estamos vivendo no deserto da intimidação dos governos. Esse deserto é para nos aproximar de Deus. Você que é cristão e que está chateado com essa situação, dobre os seus joelhos, fale sem cessar, ainda que caminhando, ainda que trabalhando, a sua indignação perante Deus, em que nós não aceitamos a condição de homens que se intitulam não religiosos estarem controlando horário e quantidade de pessoas que podem entrar na igreja. Mostre a sua indignação em oração, porque eu lhe afirmo categoricamente, enquanto a igreja de Jesus Cristo não for arrebatada, as portas do inferno não vão prevalecer contra a igreja. Enquanto a igreja do Senhor Jesus Cristo não for arrebatada, o Senhor diz: eis que pus uma porta diante de ti e que ninguém a possa fechar. Precisamos fazer valer essa palavra. E aonde a gente faz valer? Na oração. Nós estamos vivendo a época de ouro da igreja, o deserto que Deus preparou para que nós, como igreja, venhamos nos aproximar de Jesus Cristo, através da pessoa maravilhosa do Espírito Santo, o Espírito de Cristo, o Espírito da verdade, o Espírito do Senhor, o Espírito Santo, que opera sobre a terra enquanto a igreja clama, que opera sobre a terra enquanto a igreja estiver na terra. E a vitória é nossa pelo poder do Espírito Santo, que quer glorificar a Jesus Cristo, você estando no deserto, você se relacionando com Ele. Deus quer te conhecer, Deus te conhece. Deus quer que você conheça Ele nesse deserto. Receba essa palavra aí, aproveite, desfrute desse deserto para descobrir quem realmente é o teu Deus. Ouça a voz de Deus, a direção de Deus, e você vai ver que esse Deus é maravilhoso. Deus abençoe você e a sua família. Vamos dar um ok aqui para os irmãos que estão aqui comentando. E eu vou pedir para você aí dar o seu like, tá bem? Enviar essa mensagem para alguém, marque alguém, envie pelo Messenger, copie no WhatsApp, porque alguém pode estar no deserto e não está entendendo o plano de Deus. Ajude! Essa é a hora de nós conhecermos o Senhor, tá bem? Vamos dar aqui uma curtida aqui a todo mundo. Zeli Ribeiro, ó, Deus abençoe Zeli e o Adão, Deus abençoe a irmã Brígida, Deus abençoe a Solange, Deus abençoe o Márcio Goulart, né, Estradeiro, Deus abençoe também a Martinha, né, nossa irmã Marta, selada no Espírito Santo, Deus abençoe. Encerramos aqui a nossa transmissão, fica com Deus, Deus abençoe você e a sua família.